A crença verdadeira na reencarnação, ela é de fato um destruidor de preconceitos. As pessoas que acreditam de verdade na reencarnação, elas encontram diversos motivos para não serem preconceituosas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Bruno Marota e se você se interessa por espiritismo, esse é o lugar certo. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e, se for possível, deixa também um comentário. E por que o conceito da reencarnação deveria ser o fundamento para destruir diversos preconceitos que existem aqui na nossa sociedade? A resposta é bem óbvia, porque se você hoje nasceu em uma condição, amanhã você nascerá em uma outra condição diferente. A condição em que você nasce, claro, depende um pouco das suas atitudes, mas é necessário que você nasça em diversas situações para que você aprenda tudo o que for possível ser aprendido. A doutrina espírita nos ensina que nós devemos passar pelas diversas situações da vida para que o aprendizado seja completo. Então seremos brancos, em outra encarnação seremos negros, depois índios, depois asiáticos. Também seremos pobres e seremos ricos, seremos homem e seremos mulher. Só por esse fato, só por sabermos que nasceremos ou nascemos em diversas etnias, em diversos locais ao redor do planeta, isso já é motivo suficiente para que a gente abandone os nossos preconceitos. A gente sabe que se hoje somos brancos, amanhã poderemos ser negros. A gente sabe que se hoje nascemos em uma família rica, amanhã nasceremos em uma família pobre. A partir do momento que a pessoa internaliza esses conceitos da reencarnação, que ela passa a acreditar de verdade nisso, ela deixa de avaliar as outras pessoas por esse tipo de critério e passa a julgar as pessoas não mais pela sua aparência ou não mais por determinada orientação, passa a julgá-las, na verdade, pelo seu comportamento, pelo seu caráter e ainda assim com mais benevolência. Por quê? Porque ela sabe que em determinado momento ela já foi daquele jeito e se não foi ainda, existe a possibilidade de que ela o venha a ser daquela forma no futuro. No Espiritismo, perante a reencarnação, não há motivo para que sejamos preconceituosos diante da raça das pessoas. Aqueles que hoje são negros, um dia já foram brancos e vice-versa. E há até um fato curioso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No livro, durante uma conversa entre Jesus e Ismael, quando perceberam que o homem branco estava escravizando o negro da África e trazendo ele para o Brasil para trabalhar na lavoura, já que o europeu usava como desculpa o clima quente do Brasil e assim escravizava os negros, para não ter ele mesmo que trabalhar nas plantações aqui no sol brasileiro. Que o intuito era que os negros e os brancos se unissem para popular as terras brasileiras. Só que os europeus não entenderam e não se conscientizaram a respeito disso, usando a preguiça como desculpa, fugindo ao trabalho. E aí Jesus arremata da seguinte forma: não se preocupe, essas pessoas que estão impondo dor e sofrimento às outras, elas renascerão nas mesmas condições. Nascerão na África e serão também escravizadas, vendidas como escravos e terão que passar pelos mesmos sofrimentos que eles estão impondo aos outros. E Jesus vai mais além. Ele diz que uma série de espíritos sofredores que estavam no umbral em dívida com a lei, espíritos que foram inquisidores, que batalharam nas cruzadas, que foram senhores feudais durante a Idade Média, que todos esses espíritos aceitariam esse tipo de sofrimento para fazer um resgate de todo o mal que haviam feito à humanidade. Ou seja, já que havia a escravidão contra a vontade da determinação superior, isso seria aproveitado e que espíritos que eram muito poderosos aqui na Terra, que fizeram muita maldade lá no continente europeu
e asiático, esses espíritos reencarnariam na condição agora de escravos para que pudessem se purgar de tudo aquilo que fizeram e que através do sofrimento teriam a oportunidade de compreender aquilo que não haviam compreendido e assim evoluir como espíritos. Eles aceitariam essa condição como forma de resgate pelo que eles fizeram. E esse exemplo é um daqueles que nos deixa mais claro as motivações que nós temos para que não sejamos preconceituosos com relação às raças. Ainda assim, alguns espíritos orgulhosos podem ter preconceitos a respeito da sua evolução. Vendo um espírito mais atrasado, podem ter preconceito com relação a ele, né? Um preconceito intelectual, digamos assim. E esse preconceito também pode ser trabalhado com a reencarnação. Porque você que hoje é mais inteligente, você que hoje tem vantagens pela sua inteligência, você um dia já foi um espírito mais ignorante. Então, percebendo as coisas dessa forma, você pode muito bem se compadecer daqueles que estão mais atrasados, porque você sabe que um dia você já esteve naquelas condições. E aí, ao invés de se orgulhar por nascer mais inteligente, você vai se orgulhar do trabalho que fez, que a sua inteligência é reflexo do seu trabalho anterior, mas também vai entender que aqueles espíritos que estão mais atrasados, assim o estão, porque ainda não evoluíram, ou porque não quiseram, ou porque são espíritos mais novos do que você. E existe uma possibilidade de que você tenha demorado muito mais tempo do que eles para alcançar aquele estágio onde eles estão agora. E a possibilidade, claro, de que eles demorem menos tempo para chegar no estágio em que você se encontra agora. Esse tipo de compreensão fará desaparecer essas ideias de preconceitos com relação à capacidade intelectual e passaremos a ver os outros da mesma forma que enxergamos a nós mesmos, como uma pessoa com potencial para se tornar ainda melhor, ainda seres mais evoluídos. E o mesmo, claro, acontece entre os sexos. Aquele que hoje nasce homem, amanhã pode nascer mulher e vice-versa. Então não há motivos para que um determinado gênero tenha ódio de pessoas do outro gênero, já que isso poderá se inverter já na encarnação seguinte, o que explica para a gente também a orientação sexual de cada um. Explica para a gente porque algumas pessoas nascem com a ideia de que deveriam ser de um outro sexo, pelo simples fato de que viveram diversas encarnações seguidas em um sexo e depois nasceram no sexo oposto e ainda não se acostumaram. Elas trazem essa tendência. Elas trazem não só a tendência de acharem que são ou que deveriam ser de um sexo diferente, como os gostos relativos ao sexo. As orientações sexuais, as tendências sexuais são relativas às encarnações anteriores, porque um espírito que foi mais ligado ao sexo dificilmente conseguirá mudar a sua orientação de uma encarnação para outra. Imagine você tendo 10 encarnações como mulher. É muito provável que uma vez nascendo homem, depois de 10 encarnações, você tenha gostos sexuais do sexo feminino e não o contrário. Da mesma forma, um homem que nasce 10 vezes como homem e agora encarna como mulher, essa pessoa que agora nasce como mulher, muito provavelmente terá uma preferência sexual natural dos homens. E por isso há essa confusão. E se você tem preconceito, se você odeia as pessoas somente pela orientação sexual delas, o que vai acontecer é que na próxima encarnação pode ser o mesmo com você. Pode ser que você reencarne no outro sexo e traga com você as preferências anteriores. E você passará pelaquela situação que você mesmo abominava, você mesmo não aceitava. Isso é muito natural que aconteça. E o Espiritismo nos explica por que acontece. E mais uma vez destrói os motivos dos preconceitos. Então é isso que eu queria falar a respeito da reencarnação
e dos preconceitos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você acha que tem alguém que precisa compreender melhor esse assunto, repasse esse vídeo para ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário se você gostou. Se você não gostou, se você discorda, comenta também, que a gente pode debater a respeito do assunto. Ou então eu faço um outro vídeo te respondendo. Fique à vontade e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fique bem.